aí, protagonista, seja bem-vindo a mais um incrível e inédito episódio aqui do podcast Papo Digital. E claro, né, galera, a gente tá percorrendo aí a jornada Mindset Cloud. Galera, pois é, dando aí os beabás que você precisa saber para criar o seu próprio agente, claro, né, aproveitar aí tudo que essa nova tecnologia está oferecendo. E claro, né, galera, esses conteúdos, eles têm um preço e o preço é o seu like, a sua interação aqui nos comentários e, claro, a sua inscrição aqui no canal. Pois é, galera, e olha só, todo negócio começa ali com uma planilha ou uma anotação ali no caderninho, numa caderneta, não é mesmo? Primeiro começa a chegar um contato, depois vai ali uma anotação que ninguém entende, funciona. Mas olha só, queima o seu tempo. E hoje a gente tá falando aqui da travessia do limiar, na jornada do herói. E claro, olha só, muita gente ainda tá ali, ó, nas anotaçõezinhas, colocando os dados nas planilhas. Galera, e a travessia do limiar é exatamente esse ponto de decisão que você toma, exatamente para conhecer essas novas tecnologias, principalmente das inteligências artificiais, que eu estou aqui encantado, galera. Porque ela faz coisas que realmente eu duvidava, mas não, ela faz realmente o que uma estrutura de uma agência, de uma escola, qualquer coisa que você tem aí como fonte de renda, fonte de receita, e seja o seu negócio, ela vai se adaptar. Ela funciona, porque ela funciona exatamente com a linguagem natural. É o que os alunos lá dentro do Mindset Labs, principalmente dentro das mentorias, estão aprendendo, porque vê aquela tela preta, né, cheia de letrinha lá, fala, fica horrorizado. Mas aí quando vê que eu mesmo, né, mando só a linguagem natural, eu não falo nenhum termo técnico. E claro, galera, uma atenção muito grande, que inclusive eu estou reiterando em cada um desses episódios. Você precisa ter um conhecimento técnico do seu negócio, ou minimamente do que você pretende construir. Galera, porque olha só, tá cheio de gente aí na internet, fala, vem escrever um livro aqui comigo, e ele fica com dinheiro, você não. Então, para de ser besta. Cria alguma coisa aí pra você. Vai ficar aí escrevendo livro pros outros ganhar dinheiro. Nas suas costas. Neles, mas é um livro. Galera, entra aqui na Mindset Digital e você vai escrever o seu livro. Galera, agora com as agências, as inteligências artificiais agênticas, galera, é questão de você falar, eu quero um e-book assim, ela, pau! Mas, galera, não é só e-book, aplicativo, é tudo. Inclusive, o que a gente vai falar hoje, dos workflows, e a travessia do limiar. É você deixar aí essas anotaçõezinhas vagas, perdidas por aí, a planilha, nem sabe onde tá a planilha dentro do seu Google Drive. Cadê? A travessia do limiar é essa, é você sair desse ponto de descontrole de informações e cadenciar essas informações exatamente num workflow, num CRM. Galera, aqui, olha só. O custo de você manter, né, um fluxo de conversas com os seus clientes vai aumentar o custo, as mensagens vão ficar perdidas, vai faltar histórico, você nem vai lembrar das conversas. O padrão mínimo. Hoje em dia, para qualquer tipo de negócio, seja e-commerce, seja, como eu disse, qualquer um. Um escritório de advocacia, escritório de terapia, consultório de terapia, ateliê de costura, o que quer que você faça, imprescindível para o negócio um fluxo com os dados e informações trocadas em um CRM. Galera, e olha só, é importante você dar esse passo na sua jornada, porque, Nelis, eu ainda não tenho cliente suficiente para sequer organizar uma planilha, mas se eu fosse você, eu já, anota aí, guarda isso aí no seu coração. Já começa, assim como aqui mesmo no podcast Papo Digital, aqui no canal da Mindset Digital no YouTube, você encontra exatamente o episódio onde eu ensino você a criar uma Prompt System. Então vai lá, cria o seu Prompt System, vai lá no seu negócio, por menor que ele seja, vai lá, começa a criar uma planilha. Nelis, eu não sei criar uma planilha. Pega um papel, uma caneta, coloca umas linhas assim, verticais e começa a colocar nome do cliente, dados, telefone, etc e tal. Aí depois você pega isso, entra lá no Google Sheets ou em uma planilha, né? Pode ser o Excel, não sei qual ferramenta você pode usar. Você pode entrar no Google e perguntar, como eu uso uma planilha. Você vai aprender rapidinho a criar uma planilha, beleza? Mas claro, aqui a gente tá aqui pra exatamente ensinar você, né? E eu vou ensinar vocês. Olha só que interessante, né? Deixa eu colocar aqui na minha tela, que eu vou te mostrar. Eu não sei criar uma planilha, Lelis. Simples, galera. Você vai entrar, olha só, deixa eu tirar aqui do lado e ver como é que tá. Beleza. Você vai entrar aqui no Google, olha só, você pode escrever como criar uma planilha, mas você pode fazer isso aqui. Você vai entrar no seu Google Drive, olha só, vai clicar em novo aqui, ó. Opa, novo, e ó, planilha do Google, beleza? Aí olha só, nessa primeira linha, você pode colocar aqui, ó, cliente, telefone, aí você vai colocando os dados que são importantes e relevantes para esse tipo de negócio, né? Ou, por exemplo, produto que ela comprou. Se você tiver mais de um produto, você vai colocando aqui, ó, Mindset Labs, aí depois você, no outro, né, se for outro produto, do zero ao digital, beleza? E simples, galera, dessa forma aqui que eu tô mostrando para vocês, organizando exatamente uma planilha. Por quê? Galera, aqui que por isso que eu te mostrei aqui como criar uma planilha, é uma coisa muito simples, muito básica, mas, olha só, a gente zela aqui também, e claro, né, pra pessoas que não sabem, que estão começando agora. Então, olha só, se você não sabia, já merece aqui o seu like, a sua inscrição, porque aqui você vai aprender de montão. E olha só, aí você tá lá com as suas anotações no papelzinho, chegou, jogou lá na planilha, colocou, anotou. Entrou um cliente novo, lembra de colocar, né, as informações ali naquela planilha. Beleza? Beleza. Por quê, galera? Porque depois disso, provavelmente, quando você estiver já criando o seu agente, você já vai ter uma estrutura para criar o seu próprio CRM. Eu vou mostrar ele aqui, ó, que a gente produziu aqui exatamente com aquela informação que eu falei para vocês, né, deixa eu ver aqui o layout, como é que ficou.
Beleza, tá certinho. Então vocês estão vendo aqui um CRM. O que é um CRM? Lembra que eu mostrei pra vocês a planilha agora? Todas essas informações estavam aplanilhadas. Na verdade, galera, olha só. A gente pegou esses dados e só entregou a planilha para ela. Pra inteligência artificial agêntica, que eu mostrei ontem lá, aquela tela e tal. E aqui, galera, a gente já começa a brincadeira, porque, olha só, aqui a gente tem fluxos, né, de conversas. E, galera, e essa plataforma aqui que a gente criou é a plataforma que eu falei pra vocês que, se a gente fosse contratar lá fora, só o curso pra implementar e ensinar a gente a usar, é de, no mínimo, 15 mil reais. E olha só, galera, a gente não gastou isso aqui, a gente gastou algumas horas, né, conversando com a nossa inteligência artificial agêntica, a Kelly Code, ela já tem até nome. E olha só, a gente passou as informações pra ela, e ela, sozinha, ela foi lá, pegou, fez a leitura da planilha e criou esse CRM. Detalhe. Pra você ver aqui, ó, por exemplo, você tá vendo essa primeira coluna aqui, ó, lead capturado? Pois é. Aqui são todas as pessoas que entram na nossa página de venda. Essa segunda coluna, ela significa que a pessoa entrou efetivamente no grupo Conexão Digital. Aliás, mas só tem um. Exatamente. Muito provavelmente, todas essas pessoas já entraram. Só que o que acontece? A própria Kelly, a própria Ana, que são inteligências artificiais agênticas, usando o modelo de linguagem Sonnet, da Anthropic, olha só, elas mandam a primeira mensagem, falam, tá, legal que você entrou aqui e tal, e manda o link do grupo e pede pra pessoa confirmar. Se a pessoa não confirma, olha só, aí esse card, ele não é movido pra cá. Tá vendo aqui, ó? Ele não é movido pra cá, ele volta aqui. Quando que ele vai ser movido pra cá? A cada 3 dias, são 40, na verdade são 72 horas, que foi a orientação que a gente deu pra elas, que a cada 72 horas, o que elas fazem? Elas entram lá na base de informações dos grupos, olha só, a gente tem tudo aqui monitorado, ó, elas entram aqui nos grupos, identifica se o cliente ele já está no grupo Conexão, e aí ela, sem mesmo se o cliente não mandar a resposta, ela tem autonomia, ela vem aqui e move esse card. Da mesma forma, galera, assim como uma recuperação de vendas, olha só, você tem que ter aqui, ó, as mensagens cadenciadas, e tudo isso aqui, galera, a partir de uma simples planilha que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha que absurdo, galera, eu mesmo não acreditava que isso fosse possível, até eu testar. A partir do momento que eu testei, eu me encantei. E claro, agora, galera, só pra você ter uma ideia, assim, a gente gastava, em média, 4 horas por dia pra fazer todas as organizações, tudo que precisava fazer dentro da Mindset Digital. Hoje, sabe qual é a minha demanda? Vocês vão brincar. É essa aqui, de gravar o vídeo. Sabe por quê? Porque essas inteligências artificiais, elas estão fazendo publicações sozinhas. Nas redes sociais. Elas estão editando. Tá vendo esse vídeo que você tá assistindo aqui? Ela que editou. Eu não fiz nada, eu só gravei, só vim colocar a cara aqui. Foi a nossa agente. A gente, claro, né, criou uma agente específica pra isso. A gente tem a Marie, a nossa editora de vídeos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui pra vocês. Galera, a gente tem um quadro de funcionários aqui, de agentes agora. Eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Olha aqui, ó. Vamos ver lá os... Olha, aqui, ó. A Marie, ela é a Marie, ó. Ela é a responsável pela edição de vídeos. Olha só, o Enzo, toda a infraestrutura é o Enzo que faz, né? A gente tem outro funcionário que já foi criado aqui, o Theo, mas ainda não foi atualizado. Deixa eu dar um F5 aqui pra ver se a gente já vê ele lá, se já foi atualizado, o Theo. Não, ainda não, mas eu vou pedir pra ela atualizar aqui, ó. A gente tem o Heitor, né, que é o estrategista. A gente tem o Arthur, que ele é o responsável pela produção de conteúdos. A gente tem a Kelly, olha elas acesinhas aqui. Sabe o que isso significa? Que elas estão aqui no CRM. Olha só, no CRM, elas estão aqui trabalhando no CRM. E olha só, você viu, galera, tudo isso que você tá vendo que está sendo construído com linguagem natural. Mas, olha só que interessante, você pode aprender tudo isso e muito mais, diferente do que você encontra por aí, galera. Em vez de você ficar aqui escrevendo livro pros outros, aí escreve o seu mesmo, para de ficar na aba dos outros. Vem se tornar protagonista da sua própria história. Porque a gente tem esta missão de fazer você mesmo crescer. E não só no digital. De que adianta você escrever um livro que eu acabei de falar, e você e os outros venderem e ganhar o dinheiro? E você que teve a trabalheira de escrever. E por que você não usa uma inteligência artificial agêntica para criar o seu próprio e-book? E uma estrutura para vendê-lo. Inclusive tráfego pago, tráfego orgânico, enfim. Por quê? Neres, é difícil. Não, porque a maioria dos conteúdos que você vê por aí são vídeos estáticos. A pessoa vai lá, ensina você, e se você tiver problema, você vai ter que comprar o curso. Não é assim? Pois é. Aqui na Mindset Digital, aqui na nossa jornada da Mindset Cloud, não. Por quê? Porque, inclusive, quando você vê, eu quero ter esse acompanhamento mais de perto, primeiro passo, entra no grupo Conexão Digital, lá no WhatsApp, assiste a aula secreta, e aí, claro, depois da aula secreta, você pode vir fazer aí a jornada Mindset de graça. Mas só se você participar da aula secreta que rolou lá na última sexta-feira. Tem que entrar no grupo e ficar ligado, ficar antenado aí pra receber o link, e participar da próxima aula secreta. E claro, você vai ganhar a jornada Mindset e ter o acompanhamento que você precisa para criar o seu próprio agente. Pois é, galera, eu quero ver o seu resultado. Pois é, porque como eu mostrei aqui, os resultados da Mindset Digital, graças a Deus, graças às inteligências artificiais, estão acontecendo. Mas, claro, né, tem um intermediário no meio de tudo isso, que sou eu o principal interessado. Se você é realmente o verdadeiro interessado no seu próprio negócio, não
perde tempo, entra no link, clica no link que tá embaixo aqui desse vídeo ou na bio do nosso perfil, entra pro grupo Conexão Digital e lá você vai ter acesso à aula secreta. Beleza? E claro, né, galera, construir aí o seu CRM, vocês viram quão básico que é. Então guarda isso aí no seu coração. Se você hoje tem um cliente com um negócio e suas anotações estão perdidas em cadernos, pega essas anotações, abre o computador, coloca numa planilha, organiza, porque isso vai ser muito importante, vai facilitar bastante lá pra sua gente também ela criar. É simplesmente você falar, cria um CRM pra esse tipo de negócio. E ela vai criar um CRM e você olhou, não ficou legal? Vai lá e dá um comando pra ela e ela resolve isso na mesma hora pra você. Galera, aprendeu aí nessa? Valeu aí o seu like, valeu a sua inscrição aqui no canal. Gostou desse conteúdo? Guardou aí no seu coração? Então continua ligado. Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!